quando eu comecei a me dedicar constantemente em jejum e oração, os mesmos líderes a quem eu tinha tanta admiração criavam um círculo de pessoas, outros que eram meus amigos, e diziam: não sei quem leva deste jovem, este vai morrer de tuberculose. Meu Deus. Quando eu ouvi isso, aquilo me chocou muito. Eu orava no quarto dos meus rapazes e as minhas primeiras ovelhas foram pedras. Oh, Porque quando Deus me disse começa, não tinha ninguém. meu Deus. Eu orava nas pedras, metia as pedras, metia as pedras ali e eu joelhava, pegava nas pedras, fazia a declaração profética, orava. E posteriormente a minha mãe começou a participar na mesma corrente de oração que eu fazia. Bem-vindos a mais um Pod Fé, um programa que é de Deus, que veio levantar, aumentar e fortificar a tua fé. Hoje é um dia super especial. Entramos agora na terceira temporada do Pod Fé. Obrigado a todos vocês que nos acompanham desde o início. Obrigado a todos vocês que partilham a nossa página. Obrigado a vocês que não só assistem, mas também subscrevam o nosso canal. Não assista só, subscreva o nosso canal e partilha. Partilhe o máximo. A tua partilha está a salvar vidas. A tua partilha é evangelização. Beijinho extensivo para os 4 cantos do mundo. Eu não sei se vocês repararam, mas nós estamos num cenário novo. Sim, o Pod Fé tem uma casa nova. E graças a muitos de vocês que são os semeadores deste ministério. Não importa se 5.000, não importa se é 1.000. Olha que a Serva Edna já recebeu o dízimo de 1.000 kwanzas. E eu fiquei tão feliz. Eu orei para que houvesse multiplicação, perceba. Não é sobre o muito. Dá com o teu coração aberto. Ajuda a obra de Deus. Seja um semeador deste ministério. O Espírito Santo manda. E como sempre nós só obedecemos. Feliz Dia das Mães. Antes de conhecer o nosso convidado, eu tenho aqui comigo este arranjo que eu faço questão de apresentar antes do programa começar na totalidade. Este arranjo maravilhoso foi da filha Carla, do Conto de Fada. É um arranjo especial para a mãe Edna, para a serva Edna. Você que está aí, honre também a tua mãe. Não só nos dias das mães, mas todos os dias. Faça sol, faça chuva, faça vento. Honre a tua mãe. Manda uma mensagem para a tua mãe. Diga a ela: mãe, eu te amo. Obrigada por me carregar 9 meses na tua barriga. Diga: mãe, eu te amo. Conto de Fada, a melhor florista da cidade de Luanda. Tinha que ser. Agora sim, nós vamos passar para o nosso convidado, o primeiro da terceira temporada, aquele que Deus também escolheu a dedo. Ele que tem o nome de Gelson Fernandes, é profeta e que também tem uma história para contar. E você que tem o desejo de vir cá, se sentar com a serva Edna, mande o teu testemunho. 937 900 958 937 900 958. Envie o teu testemunho em forma de áudio. Quem sabe Deus vai te selecionar para vir sentar aqui com a serva Edna. Agora sim, vamos começar a terceira temporada apresentando o profeta Gelson Fernandes. Shalom, a paz do Senhor. Shalom, a paz do Senhor, pastora. Bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. E é uma honra a terceira temporada Deus selecionar o profeta Gelson. Porque Deus disse que todos nós temos uma história para contar. É verdade. Normalmente eu costumo apresentar os convidados assim de uma forma minimalista. Sinta-se à vontade Amém. para se apresentar. Quem é Gelson Fernandes? Quem é? Glórias a Deus. Desde já, primeiro agradecemos a Deus
por nos permitir estar aqui hoje a participar no programa Pode Fé. Gelson Fernandes é um jovem pastor, profeta de ministério, onde, pela graça de Deus, somos casados, esposo de uma única mulher, Uau. pai de um filho que já está a caminho, já está quase a vir, Amém. e louvamos a Deus por isso. Sou filho de um apóstolo Francis Wina, que é o meu mentor espiritual, e estamos a liderar a nossa igreja propriamente em Cacoaco. Estou como representante legal do Ministério MIR, uma plataforma diretamente do Brasil. Nós estamos cá como representante de Luanda, propriamente no município de Cacoaco. Uau. Então somos pastores de uma igreja, pastor de uma igreja e profeta de ministério. Uau. Estamos aqui hoje, pela graça de Deus, para falar um bocadinho daquilo que Deus tem feito através de nós no ministério. Muito bom, muito bom, muito bom. E nós falávamos aquela hora, antes do programa começar, que hoje em dia já foi mais difícil, né? Vermos jovens a viverem para Cristo, alagarem o mundo, porque a palavra diz que não devemos nos conformar com este mundo. E hoje o pastor e profeta vive para Cristo. Então é muito, muito especial isso para Cristo. Como é que começa? Como é que tudo começa? A tua jornada, até chegar a pastor, a profeta. Como é que foi quando criança? Vem de uma família cristã? Como é que foi a sua infância, a sua adolescência, até chegar nessa fase? Glórias a Deus. Desde então, a minha mãe sempre foi uma serva de oração. Uau. A minha mãe sempre nos educou a buscar a Deus desde pequeno, mas infelizmente, quando eu tinha os meus 8 anos de igreja, os meus 8 anos de idade, ainda tinha aquela dificuldade de não estar a participar nos cultos. Nós íamos na igreja quando tem atividade, mas depois, quando atingo os meus 10, 11 anos de idade, era num culto onde eu via um grupo de adolescentes a participarem numa atividade onde eles apresentavam jogral. Então aquilo me comoveu, mexeu-me muito. E tão logo que eu vi aqueles adolescentes, eu disse, uau, como é bom estar na presença de Deus. Uau. Então, desde lá para cá, eu decidi me enquadrar dentro do grupo dos adolescentes. Inclusive, participei dentro desta mesma organização de jovens, adolescentes que faziam jograus na igreja e tal. Então, ali fui crescendo. E pela graça de Deus, comecei a ter paixão no evangelho das ruas. Ok. Então, a gente foi indo pregar nas ruas, pela graça de Deus, com os 12 anos, 13 anos, era como se fosse Deus a fazer as coisas tão rápido, porque quando começo a servir a Deus na adolescência, no grupo de jogral, nós não éramos apenas adolescentes que apresentavam uma peça, mas já tínhamos uma cultura de oração. Uau. Orávamos bastante. E aquilo foi crescendo dentro de mim, a necessidade de servir mais a Deus. Foi ali onde, pela graça de Deus, primeiro me tornei um pregador de rua e fui indo pregando nas praças. E posteriormente, o líder do setor dos adolescentes colocou-me como o responsável da área do evangelismo. Então tudo começou ali, a necessidade de buscar mais a Deus também. A gente orava cada dia que passa, subíamos monte pela graça de Deus, já na adolescência. E quando criamos essa cultura de indo buscando a Deus no monte, em sacrifício, em oração, Deus começou a falar comigo em sonhos. Ok. Tudo começou em sonhos. Deus falava muito comigo em sonhos. E quando eu acordava, eu sentia a necessidade tão profunda de estar mais ainda na presença de Deus. Uau. O que aconteceu? Todos os dias de manhã, após os deveres de casa, eu ia dentro da igreja onde eu pertencia e ficar com os pastores.
ficava com os pastores e a igreja naquela altura estava em construção. Então eu passava quase todo dia ali. O que o pastor me mandar era uma alegria para mim. Uau. Se mandar limpar o carro, eu lavava o carro do pastor. É tanta coisa que a gente fazia naquela altura que isso foi me amadurecendo aos poucos e que posteriormente, pela graça de Deus, o Senhor começou a nos levar a compreender mais a sua voz por meio da visão em sonho, audição, visão clara. Sim. E era como se fosse, lembrando bem o meu historial, eu estive a descansar e eu ouvi uma voz. Aquilo não foi uma imaginação. Uau. Não foi uma imaginação, não foi sonho também. Lembro-me como se fosse hoje, eu senti o Senhor a falar comigo nos meus ouvidos. Eu não sei como explicar essa voz, até nos dias de hoje, mas eu senti o Senhor a falar nos meus ouvidos. Eu estava deitado e aparecia uma voz que me dizia: Gelson, eu estou contigo. Uau. Aonde tu ires, eu estarei. Não tema. Logo que eu me espanto, também não é sonho, também não é alguém que tem carne e Físico, osso a sim, me sim, passar essa sim, sim, informação. sim. Então eu fiquei com medo e eu me perguntei: quem está a falar comigo? A partir daquele momento começou a outra fase e batalhas dentro da aceitação oficial do ministério que Deus me concedeu. Depois de 1 ou 2 semanas, Deus me manda ir no monte. Naquela altura, o monte de Cacoaco. Fiquei lá no monte de Cacoaco durante 7 dias. Para Deus tentar confirmar realmente qual é a voz que eu ouvi, se é dele ou não. E olha que Deus falou muito comigo durante esses 7 dias nas montanhas. Foi ali onde eu comecei a receber visões claras, eu a profetizar, eu a libertar pessoas. E depois, 4 horas da manhã, na oração lá no Monte de Cacoaco, às 0 horas, as pessoas terminavam de orar quase 4, 5 horas da manhã. Uau. Deus falou comigo muito forte, era como se fosse um anjo que apareceu e colocava nas minhas mãos, parecia um presente. E eu senti as minhas mãos pesadas e eu vi novamente a voz soando no meu ouvido dizendo: estou contigo, cura os doentes. Desde lá, quando eu desci do monte, eu passei a levar o ministério profético como profeta com muita responsabilidade. Uau. Decidi me doar mais na presença de Deus. Cada dia que passava, eu preferia estar com uma classe de pastores que na outra hora eram meus líderes. Ok. Passava o dia com eles constantemente em tentar querer aprender mais e mais. Posteriormente, a rotina de oração ao monte, jejum, foi indo desenvolvendo cada dia que passa. Ali começou as batalhas. Eu estive a pensar que o ministério seria um mar de rosa. A partir do momento que aceitei aquilo que Deus falou comigo, eu pensei que todos estariam comigo, especialmente os líderes religiosos, que eu tanto tinha admiração. Yes. Mas infelizmente foi tudo ao contrário. Foi tudo ao contrário. Quando eu comecei a me dedicar constantemente em jejum e oração, os mesmos líderes a quem eu tinha tanta admiração criavam um círculo de pessoas, outros que eram meus amigos, e diziam: não sei quem leva deste jovem, este vai morrer de tuberculose. Meu Deus. Quando eu ouvi isso, aquilo me chocou muito. Aquilo me feriu muito. Mas eu era obrigado a estar sempre naquele lugar porque não sabia onde ir. Meu Deus. Não sabia onde ir. Meu Deus. Vou te falar um bocadinho mais alto depois, profeta. Esteja à vontade. Sim, estou à vontade, profeta. Estou à vontade, estou à Uau. vontade. Isso é muito forte, sabe? Sabe por quê, profeta? Hoje em dia,
É muito bonito nós falarmos, aceita Jesus como teu Salvador, tudo vai passar. Aceita Jesus, aquele carro que você quer vai receber. Aceita Jesus, aquele casamento, aquele filho, aceita Jesus. Mas nós sabemos que quando nós aceitamos Jesus em espírito e em verdade, existe uma cruz pesada que nós carregamos. Existem lágrimas, existe solidão, existe dor. Mas hoje em dia não queremos enfeitar o evangelho. Jovem com a idade que tem. Obviamente começou com pastores, com líderes, cabeça. As pessoas que na qual pensou que iam estar consigo, não é? Isso. Depois lhe viram as coisas, são as pessoas que blasfemaram. São as mesmas pessoas. Ainda por cima, profetizaram coisas negativas na tua vida. O que eu aprendo com isso, profeta? Deus é o único que não falha conosco. É verdade, é verdade. Deus é o único que não falha conosco. Deus é o único que não nos trai. Deus é o único que no momento da aflição, não importa, é o único que vai estar conosco. E nós sabemos que os profetas passam mal. Boca de Deus, profeta passa mal. Profeta Jeremias, quem quer? Ai não, eu gosto muito do Jeremias. Eu quero ser como o profeta Jeremias. Quer ser como o profeta Jeremias? Está preparado para passar o que o profeta Jeremias passou? Isso mesmo. Está preparado para entrar no calabouço com cheio de rato? No poço escuro? Está preparado? E lá no poço perder a esperança. E lá no poço, você pensar que não, os meus amigos vão vir me socorrer. Não, aquele pastor best vai vir me socorrer. Mas o pastor best não aparece para te socorrer. Os teus amigos não aparecem para te socorrer. Deus mandou quem? Um desconhecido, profeta. Isso mesmo. Deus mandou o desconhecido, o eunuco etíope. Isso. Então, naquele momento, quando nós aceitamos Jesus, nem sempre as pessoas que nós amamos, nem sempre as pessoas que nós desejamos estarão conosco. Isso é verdade. Mas mesmo assim, vamos perdoar. Porque tudo faz parte de um propósito. Tudo é processo. Eles falaram que você não vai conseguir. Eles falaram que você vai apanhar tuberculose. Mas olha onde você está. Está. Toda honra e toda glória. Maldito é o homem que confia no homem igual. Isso. Maldito é o homem que coloca Deus como pneu de socorro. Coloca Deus como jogador suplente. Deus não é pneu de socorro. Deus não é jogador suplente. Deus é o máximo. Amém. Então foi Deus que te sustentou até aqui. Foi Deus. A tua família, como é que encarou a tua família? Como é que aceitou a tua conversão, sendo jovem? A minha família, desde então, falo primeiro da pessoa da minha mãe. A minha mãe sempre esteve comigo. Amém. O maior desejo da minha mãe sempre foi ver todos os filhos dele encaminhados na palavra de Deus. Amém. E hoje eu digo que eu sou um orgulho para minha mãe. Sou um orgulho para minha mãe. Mas quando eu vivia essa fase tão difícil na minha vida, eu não contava para ela. Não contava para ela, porque eu depois comecei a entender que Deus está me preparando para algo maior. Deus está me preparando para algo maior. Porque depois chegou uma fase que eu perdi medo das pessoas. Que as pessoas falam, que as pessoas comentam, já não chegava tanto a me doer assim. Perdeste Quanto o ao medo. princípio, Deus começou a moldar o meu coração e a minha forma de encarar as coisas com muito pouca idade. Uau. E eu participava sempre nos cultos e nos encontros onde eu sabia que essas pessoas estão presentes. Por quê? Porque não tinha ainda uma direção certa da parte de Deus. Às vezes, independentemente de não estar a passar por momentos difíceis no meio de um circo, não significa que Deus já quer que a gente saia. Sim. Então tivemos que esperar até que Deus falasse alguma coisa. Olha que Deus depois falou para nós sair. Eu saí e eu fui ter com o meu pastor. Até hoje eu tenho uma enorme consideração para o pastor. Eu respeito tanto, eu não estou aqui a aceitar a igreja, eu fui da Assembleia de Deus Pentecostal. Esteja à vontade. Sim, fui da Assembleia de Deus Pentecostal, Centro Nathaniel. E eu sempre
tive e tenho até hoje uma enorme consideração por esse pastor, porque não foi o pastor que levantou e criou tanta coisa quanto o meu ministério, mas foram as pessoas da linha de frente, as pessoas da linha de frente. E eu não poderia sair sem ter que conversar com o meu pastor quando Deus falou uma palavra para mim. Despedi o meu pastor e fui encaminhado para uma congregação chamada Rebote. Mas infelizmente era uma forma, hoje eu digo que era uma forma de Deus me desassociar. Então não saí mal na igreja onde eu estive, mas também não prevaleci onde fui encaminhado. Ok. Ali, posteriormente, veio o Covid. Acho que naquela altura, 2019, Sim, 2020, 20. uma coisa assim. E graças a Deus, continuei a pregar nas praças. E nas praças Deus fazia tanta coisa. E eu me perguntava, mas Deus, é mesmo eu que estou a fazer isso? Uau. Milagres aconteciam, pessoas eram curadas. E ali eu comecei a ter filhos na fé. E chegou uma fase que nós criávamos encontro de oração. Foi ali onde tudo começou. Criávamos encontro de oração. Me associei novamente com um grupo de jovens pastores que tinham uma idade mais acima de mim já. E começamos nós uma obra coletiva. Infelizmente também eu digo que Deus me fez passar ali para poder conhecer o que é missões. Porque trabalhei tanto por aquele ministério, mas que infelizmente acabei por não permanecer. Houve um conflito dentro da nossa liderança. Sim. E ninguém tinha coragem de falar aqui, de confrontar o outro. Sim. Mas no bastidor, cada um tinha um comentário negativo com relação. Sim. Então, Deus também me tirou de lá. Eu despedi, conversei com. Porque eu era vice. Ok. Era vice. Despedi o colega, infelizmente a gente não vai poder mais estar junto. Deus está me encaminhar para fazer uma obra agora sozinho. Então, quando eu saí, graças a Deus, eu conversei com o pessoal que me acompanhava, podem prevalecer, mas infelizmente outros tiveram mesmo que seguir porque é aquela consideração, lealdade. Sim. E graças a Deus, só logo que eu saí dali, eu decidi voltar no bairro onde a minha mãe vivia. Foi ali onde Deus me permitiu recomeçar. Eu orava no quarto dos meus rapazes e as minhas primeiras ovelhas foram pedras. Uou. Porque quando Deus me disse começa, não tinha ninguém. Meu Deus. Eu orava nas pedras, metia as pedras ali e eu joelhava, pegava nas pedras, fazia a declaração profética, orava. E posteriormente a minha mãe começou a participar na mesma corrente de oração que eu fazia. Depois veio uma irmã e ali Deus começou a nos abençoar poderosamente. Ok. Apareceu outras pessoas, vizinhos, da minha mãe, e pela graça de Deus, olha como Deus é bom, minha pastora. Deus trouxe uma senhora que tinha uma filha com problema de desmaio. Ela não poderia participar ou estar nas aulas. Quando chegava na sala de aula, ela tinha que desmaiar. Se ficar no lugar público, tinha que desmaiar. Então, os pais andaram tantos lugares que infelizmente não Não tinha havia solução. solução. Quando conheceram a igreja do quarto, a gente orava. Deus mostrou-me a situação. Fizemos um trabalho de jejum com aquela menina durante 7 dias. Depois de 7 dias, a menina voltou a estudar até hoje. Ela é uma obreira fiel na igreja, nunca mais teve desmaio. Uau. Depois da mãe ver os resultados, foi ali onde saímos da igreja do quarto e fomos na igreja do quintal. Uau. Foi o primeiro quintal onde a gente foi. O quintal é da senhora onde Deus fez graça na filha. E ali fomos indo cultuando. Mas como a ideia era crescer, ouvindo a voz de Deus, Deus começou a trazer pessoas que podiam nos abençoar. Alugamos o nosso primeiro espaço.
Pela graça de Deus, saímos da primeira igreja do Quintal, fomos noutro espaço, começamos a crescer, a crescer. E dentro desse processo eu comecei a me conformar. Já cresci, agora vou trabalhar para outros meios. Só que quando eu começo a me conformar, que já cresci, era como se fosse as coisas começaram a apertar. As coisas começaram a apertar de tal forma que a dona do espaço onde nós estávamos teve que nos tirar, porque já não tínhamos dinheiro para pagar a renda. E as pessoas que ajudaram a pagar a renda também começaram a desaparecer. As coisas estavam tão difíceis que nós já pagávamos uma renda de 50 mil kwanza. Sim. Estava tão difícil que nem conseguíamos comprar nem um microfone, nem conseguíamos aumentar a cadeira porque trabalhávamos para a renda. As coisas ficou tão apertado que depois Deus nos tirou dali. Amém. Não tínhamos sítio onde a igreja poderia estar. Meu Deus. Ali eu vi que a minha mente mexeu de tal forma que eu que estava no descanso era como se fosse, tive que recomeçar novamente. Então, quando nos sentimos, aí vem o ditado que quando sentimos que estamos fortes, fracos todos Fraco nós estamos. estamos. E graças a Deus, a diaconisa que estava conosco nos abençoou novamente um quintal. Foi lá onde a gente começou novamente a igreja, metemos o altar, começamos na igreja do quintal aberto. E os crentes que nós já tínhamos começaram a desaparecer. Porque voltamos a cultuar no sol. Estamos a cultuar no sol, pastor. Meu Deus. Então, aquilo começou a me trazer quase uma frustração. Eu me perguntava, onde é que está o Deus que me chamou? Onde é que está o Deus que me chamou? Eu sofri tanto como um jovem que poderia, se calhar, dedicar a vida a outras coisas, apostar mais nos estudos, apostar mais, se calhar, em business, qualquer coisa do gênero, para... É como é que diz, nós jovens, né? Vamos ao Sim, canal podias do fazer jovem. uma outra coisa para ganhar a Milhas far vida. na vida, Yeah. né? Uma expressão juvenil. Felizmente eu vendi a minha vida a Cristo, mas quando essa fase difícil começou a me aproximar, eu sentia como se fosse Deus me abandonou, porque era tão difícil. E olha aqui, o pessoal que declararam tantas palavras negativas para mim, voltaram a me vigiar. Meu Deus. Criaram novamente os círculos e disseram o seguinte, que estás a ver, ele está a acabar mal. Víamos a foto a crescer e eles já me chamavam outros nomes. Está a crescer porque pegou feitiço. Meu Deus. Aquilo eu nunca contei na minha mãe, Meu Deus. porque as mães são muito sensíveis. Sim. E pela graça de Deus, independentemente das palavras que as pessoas foram proferir para mim, de acordo com o ministério que Cristo nos chamou para poder levar às nações, uma coisa o Senhor colocou no meu espírito. Mateus, de número 4, versículo em diante, onde Jesus passou no deserto. Deus foi indo me fazendo entender que não existe resultado sem processo, não existe resultado sem trabalho. Sim. Então, todo ministro que acarreta grandeza tem momentos de glória. Passa na forja. Passa na forja. Enquanto o profeta falava, o Espírito Santo mandou-me abrir aqui no Salmo 66, de 10, e é muito profundo. É muito profundo. O que é que diz esse salmo? Amém. Vamos ler aqui bem rapidinho, porque o Espírito Santo manda e como sempre eu soube disso. Glória. Salmo 66, 10 em diante diz: Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como prata. Amém. Fizeste-nos cair numa armadilha e sobre nossas costas pusestes fardo. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas há um lugar de fartura. Passamos pelo fogo e pela água, mas há um lugar de fartura nos trouxeste. Quer dizer,
que nada do que passaste é por acaso. Amém. Passar pelo fogo para ser refinado a forja. Deus aqui nesse versículo admite que as armadilhas ele mesmo é que fez. Até as pessoas que foram falsas contigo. Até as pessoas que querias que naquela altura do sufoco estivessem contigo, Deus muitas vezes é que faz. Quem endureceu o coração de Faraó? Foi Deus. Foi Deus. Eu aprendi isso com a luta. Ele disse, eu não vou permitir que ninguém te ajude. Amém. Até você fazer o que eu estou a mandar. Eu tive que levantar e fazer o que Deus estava a mandar. Porque Ele é aquele que endurece os corações. Amém. Mas para quê? Para nos levar a um lugar de fartura. Num lugar que Ele mesmo preparou. Gostamos muito do ouro, gostamos muito da prata. Ai, o brinco de ouro bonito. Ninguém consegue usar o ouro a bruto no pescoço. Ninguém consegue. Quem consegue? Nunca vi ainda alguém a pegar uma pedra de ouro a usar assim no pescoço. Está onde? Isso. Precisa passar pela refinação. Tem que passar pelo fogo para ele ser diluído e depois delineado, arquitetado, como assim posso dizer, para sair a joia, os brincos, o anel, o relógio. E aí as pessoas admirarem, uau, que relógio tão bonito. O relógio passou no fogo. É verdade. Ai, que brinco tão bonito. Passou no fogo. Esse colar é lindo, passou no fogo. Então tudo faz parte. Tudo faz parte, isso é verdade. Para nós chegarmos na terra de fartura. Assim como o povo de Israel chegou na terra prometida. Então, se ainda existe mágoa dessas pessoas, perdoa. Ama. Ore para eles. Foi necessário eles te fazendo o que eles te fizeram para chegares até hoje aqui. E hoje te admiram, podes crer. Amém. Porque você suportou processos. Quem não tem processo não tem propósito. Não tem propósito, profeta. Quem não tem processo, não tem propósito. Quem não tem processo não tem propósito, esquece isso. E muito cuidado ao sair do lugar do preparo antes do tempo. Muitos estão a sair do lugar do preparo antes do tempo. Não estão a viver propósito, estão simplesmente a ocupar lugar. Eu sou, ei sozinho. Eu sou, ei sozinha. Porque você fugiu do lugar do preparo antes do tempo. Antes do tempo. Teu testemunho vai ser metade, 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 metade. Vais contar testemunho de todo mundo, mas o teu nunca vais completar. Porque fugiste do lugar do preparo. E uma das coisas admiráveis, profeta, Amém. é que o profeta fez o que Deus apoia. Deus deu pequenos começos, degrau por degrau. O pastor da praça, depois pastor do quintal. Estão a entender? E depois o pastor da igreja. Hoje queremos começar, não queremos respeitar os pequenos começos. Queremos começar igual os pastores famosos, grandes. Se o pastor fulano tem a igreja assim, eu também tenho que ter. É verdade. Se a igreja do pastor fulano tem aquelas colunas que é bom, 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 também tenho que ter. Como assim? Respeita os pequenos começos. Senhor, o que é que você quer de mim? Senhor, o que é que você quer que eu faça? Parabéns, profeta. Amém, profeta. Parabéns, profeta. Amém, pastor. Muito obrigado. Nunca quiseste desistir? O sentimento de desistir sempre surgiu. Eu tenho dito assim que o ministério é uma escola onde a gente consegue ter a melhor licenciatura. O ministério nos faz crescer, nos amadurece e nos faz aprender a conviver com problemas. Yes. Nos faz aprender a conviver com os problemas. Então, o sentimento de querer desistir já houve, pastora, já várias vezes. Inclusive, sempre que a gente pensa que já cresceu, depois Deus nos faz entender que ainda não crescemos. Ainda não. Então as coisas tornam-se mais difíceis ainda, que o sentimento de querer desistir sempre foi mais. A promessa, a palavra de Deus. Davi disse, guardei a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra ele. Então já pensamos em desistir, mas Deus tem sido o nosso sustento. Amém. Nos momentos mais difíceis do nosso ministério. Se tem uma coisa que muitos líderes
religiosos não aceitam falar é que o ministério, se não tivermos Cristo, somos capazes de cair na depressão, É verdade. de dar com pessoas que, principalmente problemas espirituais, não é fácil. E o ministério profético é o ministério da rejeição. Yes. Estamos numa Angola, onde, não só Angola, né, mas estamos a falar do nosso país. Estamos num país onde o ministério profético atualmente é um ministério mais banalizado. Sim. Então não é fácil prevalecer com o nome de profeta. Nós entendemos, eu conheço pastores que atualmente trocaram o nome de profetas, começaram como profeta, mas agora meteram apóstolo, pastor Sim. para aceitação. Sim. Mas nós entendemos diferente. Esse ministério é o ministério do confronto. Então nós não estamos para agradar ninguém. É verdade. Estamos para cumprir a revelação do propósito de Deus em nossas vidas. Amém. Quem nos aceita como Deus nos chamou. Sim. Sim. Então, você tiver de desistir, pastora, muitas vezes. E qual foi a situação que passou e que pensou que, uau, daqui eu não saio, e Deus estava lá para te socorrer? Isso tanto antes ou depois da conversão? Vou falar depois da conversão, porque dentro do processo ministerial passamos por tantos momentos que marcou a nossa vida. E um dos momentos mais difíceis que eu pensei que aqui não tem como é quando houve seca no ministério. Como é que surgiu a seca dentro do nosso ministério? Eu realizei uma atividade onde, pela graça de Deus, concentramos muita gente. Pessoas da província vieram lá em Cacoaco também para estarem dentro dessa celebração a Jesus. E o que acontece? Nós recebemos uma senhora que veio da província de Malange e pensamos que era uma pessoa normal. Ela veio pedindo ajuda no ministério, alegando que foi roubado um negócio, veio aqui em Luanda, roubaram um negócio, mais de 500 mil, não tem passagem, não tem sítio onde dormir e tal. E como igreja, nós nos compadecemos. O que a gente fez? A gente pegou essa irmã e acolhemos na igreja. Acolhemos na igreja, demos-lhe o dinheiro da caixa da igreja para suprir algumas necessidades urgentes que ela nos apresentou. Quando demos esse dinheiro na mão dessa irmã, a irmã sai da igreja, passa uma noite na casa de uma das diaconisas. Quando eram 3, 4 horas da manhã, rouba todo o dinheiro escondido dessa diaconisa. Elas estão a dormir, mas não conseguiram nem ouvir o movimento da porta. Ela saiu 3 horas da manhã, não sabem se saiu de onde, porque a diaconisa alegou que estava na cabeceira. Se saiu de onde, não soubemos. Só soubemos que essa irmã desapareceu. E o que acontece? Ela levou aquele dinheiro da caixa da igreja e desde aquele momento sentimos que a caixa da igreja, o crescimento próspero da igreja secou. Meu Deus. Secou de tal maneira que começamos a viver crises no ministério. Para além do ministério, a família em si precisa de sustento e nós doamos a nossa vida para Jesus. E o que acontece? Era tanta crise ministerial que a gente não estava a perceber aonde é que a gente errou. Para descobrirmos que foi resultado de uma obra da bruxaria, que esta senhora veio enviada do diabo para a destruição deste ministério, foi depois de ter feito um jejum de 3 dias. Meu Deus. Senão era uma fase que eu estava a dizer, pai, agora é que as pessoas vão dizer que o feitiço dele mesmo inspirou. Eu chorava, pastora, mas infelizmente, pastora, desculpa. Não se preocupe. Eu chorava, pastora, mas eu chorava no silêncio. Olha que as finanças apertou os obreiros, 90,5% dos obreiros tornaram-se rebeldes. Eu estive a me perguntar, o que é que eu fiz? Errei aonde? No ministério aprendemos a ser líder, aprendemos a ser pai, aprendemos a ser irmão. Sim. Então, o que é que eu fiz? O que eu fiz? Mas também erro. Uau.
eu não estava conseguindo encontrar. Meu Deus. Afinal, aquela senhora levou o dinheiro da caixa da igreja, fez o que fez, trouxe um espírito de rebeldia que eu estava a pensar mesmo em desistir. Meu Eu Deus. disse, aqui não tem como. Esse ministério não tem perto. Se calhar não é Deus que me chamou. Começou a questionar o chamado. Comecei a questionar o chamado. Meu Deus. Eu tinha filhas que apoiavam o ministério. Você vai ligar para eles, estão na Europa, filha, estamos a precisar. Pai, não tem. Mas essa filha nunca negou, é difícil. Pelo menos qualquer coisa ela podia mandar para sustentar. Foi uma coisa muito difícil, minha pastora. Agora, nesse momento, o que aprendeu com isso? Será que neste momento, porque Deus autoriza certas coisas, para nós termos cuidado. Por isso é que nós temos que orar sempre para que o espírito de discernimento seja sempre ativo ou ativado na nossa cabeça. Perfeitamente. Nesse momento, será que todo mundo que vem e entra na tua vida recebe? Não. O ministério me ensinou, depois disso que a gente viveu, primeiro é que até para pessoas estranhas, passar noite dentro da igreja, por uma situação de conflito, Sim, a gente pede direção a Deus. sim, Porque tem gente que vem mesmo, mas são enviados do diabo sim. para bloquear Criar o culto, escassez. criar escassez, É. tantas dificuldades. É verdade. Agora aprendemos a discernir, orar sem cessar. Yes. E isso, graças a Deus, eu coloco isso até hoje. Se tem coisas que nós nunca podemos deixar de falar, é sobre a oração constante na vida de quem trabalha conosco. É verdade. Então, ensinamos sempre nos nossos obreiros, não façam nada sem orar. Se eu estiver ausente, que for um desligado, não coloquem ninguém dentro da igreja sem oração. Sim. Sem permissão. Uau. Isso é muito forte, pastor. E depois, se nós não tivermos o discernimento, se nós não orarmos e jejuar, né? Porque a consequência é nossa. É verdade. O pastor recebeu o profeta e isso não é só para o profeta, é para todos nós. Achamos que todo mundo é amigo, todo mundo é best. Achar que a porta da nossa casa é para todo mundo. A palavra diz, nem todos que dizem Senhor, Senhor, fazem o quê? Herdarão o reino dos céus. Então, cristão que cristão tem que orar, tem que pedir discernimento, não pode ter pressa do sim. Senhor, é para dar o sim, quem é essa pessoa? Ai, não conheci. Pai, vem de ti. Quem é esta conexão? Aí a importância de nós orarmos para Deus nos conectar com os amigos dele. Para Deus trazer para perto de nós as conexões dele. Porque Satanás tem os seus discípulos, nós sabemos, isso não é de agora. Só não vou cortar a pastora, é só que eu fiquei distraído. Porque eu visitei um apóstolo profeta no Ambo, Sim. 2022. Quando eu visitei esse pastor, esse profeta, eu cheguei lá no Ambo com a consciência de que não, vou passar a noite na igreja. E a seguinte seria tudo. Quando eu pedi para passar a noite lá na igreja, ele me disse não. Só que eu levei aquilo. Uau. Mas Sim. como assim? Eu sou ministro. É. A princípio eu levei tanto mal essa pessoa, mas depois eu entendi. Deus a falar consigo. É Deus a falar comigo. Exatamente. Depois eu entendi, é por isso. É. Tá. Sim. Por isso que eu já queria também lhe perguntar, será que o Senhor não deu nenhum sinal? Porque Deus dá sinais. Mas só que nós, às vezes, né, queremos fazer com nossos pensamentos. É aquilo que a pastora disse. Há coisas que Deus permite para nos amadurecer. Para aprendermos. Para aprendermos. Hoje em dia já não discuto, já não reclamo. Durante a situação, por mais profunda que ela seja, eu pergunto, tá bom, pai, o que é que eu tenho que aprender com isso? Perfeitamente. Principalmente quando nós sabemos que estamos em santidade, estamos a orar, estamos a jejuar, estamos a agradar os olhos dele. Então, uma situação, uma tempestade que de repente, pum, acontece. Senhor, você sabe quem você é no secreto com Deus, você sabe como é que você ora, como é que você jejua. E você vai falar, mas Senhor, como assim essa situação? O que é que eu tenho que aprender com isso? Haverá situações que eu vou perguntar o porquê que eu tenho que passar por isso. Eu costumo falar, isso aqui eu enquadro como os líderes espiritual. O que é, quando, como, o porquê. Existe na espiritualidade. Sim. Há determinadas situações em que nós passamos, nós temos que enquadrar esses líderes. O porquê, Senhor, que eu tenho que viver isso? Por quê? Quando que eu saio daqui? O que eu tenho que aprender? Como eu saio daqui? Mas dizer que Deus mostra tudo. Pastor,
O que o pastor falaria nos jovens que estão aí na câmera e que Deus já falou com eles, sabem que têm chamado, mas estão a fazer resistência ao chamado? Primeiro, para todo telespectador ao redor do mundo, especialmente jovens que estão a rejeitar o chamado, o que eu tenho a dizer é: quando Deus nos chama, para além do processo difícil, existe uma bênção por trás deste processo. E a melhor bênção não é a bênção terrena, é a salvação da nossa alma. Yes. Essa é a melhor bênção. E quando nós negamos o chamado, isso pode acontecer como aconteceu com Jonas. O peixe vai Engolir. Só que Deus não abandona aquele que ele já meteu o olho. Amém. Tem pessoa que pode sair do chamado e Deus não ir atrás dele. Mas a pessoa que se sair, Deus vai atrás dele. Explica bem, profeta. Tem pessoas que podem sair do chamado, Deus não vai atrás dele. Sim. E tem pessoas que estão dentro do chamado, se saírem, Deus vai atrás. Sim. Desenvolve um pouco essa parte. Por isso a Bíblia diz que muitos são chamados E pouco. e poucos são escolhidos. Na classe dos escolhidos, é como aconteceu com Jonas. Jonas não é só alguém que Deus chamou, mas Deus lhe escolheu para uma missão específica. Então, essas pessoas podem até fugir, peixe vai lhe engolir, depois vai lhe vomitar. Significa que Deus está lhe ensinar que do chamado você não pode fugir. Então, há coisa que Deus não vai dar noutra pessoa, se já confiou a nós. Uau. Por isso, eu acredito que a pastora tem um testemunho enorme para falar também quanto um mistério. Se tem coisa que todo servo que tem grandeza já passou, é a rejeição do chamado. É verdade. Aquele que aceita o chamado tem muita probabilidade de desistir e nunca mais continuar. Mas aqueles que caminham, rejeitam. Eu, por exemplo, eu ser profeta? Não. Eu não quero ser profeta. Já julguei tantos ministérios, mas que depois o Espírito Santo começou a me chamar nisso. Sim. E pela graça de Deus, hoje sou o que sou. É Deus. Então, a todos os ministros, pastores, profetas, jovens que estão a negar o chamado de Deus. Ministério tem dor, mas ministério também tem medo. Se nós negar a nossa missão, significa que estamos a negar a nossa salvação. Então, aceita o teu chamado enquanto há tempo, porque os filhos de Deus não têm vida, têm missão. E na missão, quando o tempo termina, significa que nós vamos desaparecer. Uau! Então, enquanto ainda estás vivo, aceita o teu chamado. Vinde a mim, todos vós que estás cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Eu creio que independentemente da crise, da tempestade, das lutas que você vai viver no ministério, Deus estará contigo. Porque a vida de um filho de Deus é feita de milagres. E milagres não se explicam. Uau! E gostei dessa parte. Os filhos de Deus não têm vida. Não tem. Têm missão. Tem missão. Uau! Ai, a minha vida... Não se preocupa com a tua vida. Qual é a minha missão? Qual é a minha missão? Ah, por isso que eu gosto do Pode Fé. Pode Fé me ensina. Qual é a tua missão? A vida é minha. Não, desapega a vida. Começa a perguntar qual é a minha missão. E o escolhido não tem escolha. Não tem. Por mais que você fuja, o escolhido não tem escolha. Se Deus te chamou, te escolheu, você não tem como fugir. Porque cada um de nós é autêntico. É verdade. Cada um de nós é único. Deus colocou em nós as coisas específicas para determinadas missões, para determinados lugares, para determinados povos. Então não tem como se esconder. Quem poderá se esconder de Deus? Salmo 24. De Deus é a terra e a sua plenitude e tudo que há nela. Mas se de Deus é a terra e tudo que há nela, aonde é que você vai se esconder? Qual é a resistência? A resistir a Deus. Quem resiste a Deus?
Ninguém. Então, é muito bom. Você que está aí, fica ativa a fase do eis-me aqui. Diz, Senhor, eis-me aqui. Qual é a minha missão? Eu perguntava isso, profeta. Eu disse, Senhor, eu não quero ser só a Edna. Eu sei que você tem alguma coisa a mais do que só ser a Edna. E eu comecei a dizer, se viver é isso, trabalho casa, casa, serviço, isso, eu não quero. Se viver é só isso, eu não quero. Eu quero mais, Senhor. Eu não perguntava a qualquer pessoa, eu perguntava a Deus. Porque eu comecei a reconhecer que por mais que eu fuja, Amém. eu vou parar nos pés dele. Amém. Fiz resistência para começar o pó de fé. Escolhido não tem escolha. Não tem escolha. A resistência e a desobediência da legalidade ao diabo. Somos o robô de Deus. Exatamente, profeta. Profeta, o que é bom dura pouco. Se quiser falar mais alguma coisa, esteja à vontade, porque daqui a pouco vamos terminar o programa, mas na tua explanação, esteja à vontade. Queria só ler Amós no capítulo 3, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Uau. O ministério é difícil, mas não é uma missão impossível. Eu sou jovem, mas sou um jovem profeta de ministério. Quem aceita o chamado não está a perder tempo, mas está a descobrir o segredo da sua elevação e salvação. Uau. A vara de Moisés só transformou cobra porque aceitou o chamado. Então, se tem coisa que você só vai conseguir fazer depois, é quando você aceitar o chamado de Deus. Uau. Então, tudo que eu quero nesta vida é passar a seguinte informação a todos quanto me conhecem, a todos quanto nos acompanham nas redes sociais. Não existe uma coisa melhor do que você pode fazer do que aceitar Jesus. É a melhor decisão que se tomares hoje, acredita, mesmo se morreres amanhã, o reino de Deus vai te alcançar. Uau. Eu não tenho muitas palavras para... Porque hoje ainda sou testemunho, então Sim. senão Hoje é vamos entrar noutros testemunho. pontos. E tivemos aqui um testemunho de resiliência. Um testemunho onde pessoas que o profeta tinha como pilar lhe deram as costas, mas mesmo assim não desistiu. Não, Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, jamais se abalam. permanece. Um testemunho onde o pastor mostra que não é sobre a vida, não é sobre nós amarmos a nossa vida, é sobre nós descobrirmos a nossa missão. Amém. Porque a tal vida, hein? A tua vida, que na qual você bate no peito que é tua, não é tua. Não é tua. Perceba algo. Esta vida que você diz, a minha vida, a vida não é tua. Esta vida não é minha. Esta vida tem um dono, que é Deus. Eu devolvi a minha vida, essa vida a Cristo. Devolvi para começar a viver o extraordinário. Amém. Reconheci que nada sou sem Ele, sem Cristo. Eu disse, eu devolvo esta vida nas tuas mãos. Mas eu não quero ser dependente de ninguém, de nenhum homem. E Cristo fez novo na minha vida. Deu sentido na minha vida. Eu saí do estágio de sobrevivente para passar a viver com missão. Porque muitos de nós estamos nessa terra, estamos a sobreviver. Achando que César é mais importante do que Deus. Porque Deus disse, dá de Deus o que é de Deus, dá de César o que é de César. Uns estão a dar mais importante a César do que a Deus. Estão a viver ciclos de estagnação, ciclos repetitivos. E muitas dessas pessoas têm missão para Deus. Estão a se esquecer de lembrar que tudo é para Ele, por Ele e para Ele. Tudo é para Deus. Então vamos começar a colocar as coisas na balança. Deus é Deus, e não tem outro. É verdade. Deus não é pneu de socorro.
Deus não é jogador suplente. É verdade. Deus não é aquele que você só lhe chama quando tudo aperta. Estão a inverter a pirâmide. Existe uma pirâmide, uma ordem. Deus no centro. O Espírito Santo manda e, como sempre, nós só obedecemos. Pastor, beijinhos e abraços. E aonde está localizado a igreja? Glórias a Deus. Gostaria de dar os meus beijinhos, os meus abraços, em primeiro lugar, à minha esposa, Amém. pastora Patrícia, uma serva muito abençoada, mulher que Deus colocou no meu destino. Amém. E a todos os meus filhos, obreiros e diaconisas que têm dado o máximo para a expansão do Evangelho da Graça no ministério que Deus nos confiou. Amém. Eu creio que, se Deus nos confiou este ministério, daqui a mais alguns anos, sem pressa, cada passo é um avanço. A localização da nossa igreja está propriamente em Cacoaco, no bairro da nova urbanização de frente à Universidade de Congonhas, 5 minutos depois da estrada. Agora estamos no espaço já que nos oferece um bocadinho de condições. Uau. Yeah. E desde já eu amei tanto estar aqui. Amém. E creio que daqui a bem pouco tempo eu vou voltar a ligar na Profetiza para fornecer um convite para lá estar conosco. Amém. Porque sinto da parte de Deus que será uma honra a forma como Deus colocou a graça na Profetiza de transmitir a mensagem. Eu tenho visto lá no programa e tal, pastora, mas vejo o ministério profético, Yes. Profetiza. Para nós nos desenvolver muito, só sei que a pastora é muito Esteja à abençoada. vontade, porque Deus diz que tens uma palavra, não sei se é depois do programa ou agora, mas esteja à vontade. Estou à vontade. Estás à vontade. A pastora tem um ministério profético. Quando falava, eu sentia da parte de Deus uma unção profética sobre si. E eu via uma igreja muito grande. Daqui a mais bem pouco tempo, o Senhor confiou um ministério grande na pastora. Eu não sei se a pastora já começou uma igreja, mas eu vejo um ministério muito grande. Vejo mulheres, vejo homens que a pastora está a liderar. Amém. Então, mamãe pastora, assim como Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito, assim Deus também confiou à pastora um ministério grande para tirar mulheres e homens no abismo. Mamãe pastora, profetiza. Grande coisa Deus vai fazer no teu ministério. Eu creio em nome de Jesus, o Espírito Santo mandou e nós obedecemos. É só confirmação do que o profeta está falando. É confirmação. Então, e é sobre isso. Eu costumo dizer sempre, muitas das palavras que saem da boca do profeta, pelo menos para mim na minha vida, é confirmação daquilo que eu já sei, daquilo que o próprio Deus já falou. Amém. No momento oportuno as coisas vão se encaixar. Eu já não tenho nem tempo, nem estou mais na fase de fugitiva. Eu não quero ser Jonas. É verdade. Já não estou na fase da resistência. Eu estou simplesmente na fase do eis-me aqui. Amém. Eu nasci para Cristo. Viverei para Cristo. E morrerei para Cristo. Amém. Espírito Santo manda e, como sempre, eu só obedeço. Ore para Deus te conectar com os teus ajudadores do destino, para que você não fique e não pare pelo caminho. Perceba algo. Coloca Deus em primeiro lugar. E você que está a começar do pequeno, honra esse princípio, esse começo. Porque Deus é um Deus dos pequenos começos. Amém. E quem no muito é fiel, quem no pouco é fiel, no muito Deus vai lhe colocar. Não passe por cima de ninguém. Não passe por cima de ninguém. Não desista por ninguém. Confia somente em Deus. É o único que não falha. O único que vai estar contigo, vai estender a mão. Deus não falha, então confie em Deus. Lê Salmo 24, você vai entender. Lê Salmo 24, lê Jeremias 33:3, lê Isaías 55:8. Junta esses três que Deus vai falar muito contigo. E você vai entender que por Deus e para Deus são todas as coisas. Amém.
E vou bem rápido frisar estes 3 versículos. Salmo 24, você vai reconhecer que tudo que você precisa é de Deus. É de Deus. Jeremias 33:3, você vai reconhecer, vai clamar a Ele, vai pedir a Ele, As coisas ocultas. porque você já reconheceu no Salmo 24 que tudo é dele. Jeremias 33:3, você vai pedir, porque ele diz, clame a mim. Isaías 55:8, você vai reconhecer, perceba algo. Você vai reconhecer que os teus pensamentos não são melhores do que Deus. Os teus passos não são maiores do que Deus, do que os passos de Deus, porque muitas vezes você quer lutar sozinha, perceba algo. Muitas vezes você pensa que você que é a sábia. Você que é o sábio, sabe tudo. Muitas vezes você quer andar com os teus passos, perceba algo. Se eu tivesse que andar com os meus passos, não estaríamos aqui na 3ª temporada. Se eu tivesse que andar com os meus passos, não começaríamos, eu e a produção, no pouco, com mesas a cair e falar corta, para endireitar a mesa e depois começar. Perceba algo. Se eu não respeitasse os pequenos começos, não começaria no meu salão, porque muitas pessoas sorriam. Mas quem no pouco é fiel, no muito Deus coloca. Faça o que Deus está te falar. Silencia a voz dos homens do mundo. Uns vão dizer, você não consegue, você não é nada. Vais morrer cedo, não vais conseguir. Mas Deus vai te dizer, persista. Deus vai te dizer, persista. Perceba algo, coloca Deus em primeiro lugar. Olharão para ti e verão que é um Deus em ti, porque você persistiu. Espírito Santo manda, e como sempre nós só obedecemos. Foi uma honra ter aqui o pastor, o profeta Gelson, muito obrigada. Amém, pastor. Foi um testemunho que vai impactar vidas, principalmente os jovens, porque Deus está a dizer que tem jovens que continuam fazendo resistência, não querem aceitar o chamado. É verdade. Mas esse testemunho vai desbloquear mentes. Deus vai falar com muitos jovens através desse testemunho, Amém. através do teu processo. E você que está aí, aprenda a assistir o programa Pode Fé no Espírito, porque ele é espiritual. Amém. Se você assistir na carne, vais prestar atenção nas imperfeições. Ah, não, o profeta falou isso. Ah, não, o som falhou. Ah, não, a lâmpada piscou. Não. Antes de você se conectar com o Pode Fé, diz, Senhor, ativa em mim os teus olhos espirituais. Ativa em mim os ouvidos espirituais. Então você vai entender como Deus quer. Porque nós estamos a inverter os papéis, profeta. Amém. As coisas da carne estão a lutar no espírito. É verdade. As coisas do espírito estão a lutar na carne. Por isso estamos a perder. Por isso esse ciclo não está a fechar, não está a encerrar. 10 anos na igreja não está a mudar nada. Porque está a lutar na carne aquilo que é para lutar no espírito. Ah, Deus é bom o tempo todo. Vamos então passar para nossos patrocinadores, nossos parceiros. Bolos da Cleosof. Pedaço de céu para a sua mesa, que tem nos brindado com os seus lanches maravilhosos. Dotes e carinho da Sol, doçura que vem do coração. Delícias da Mackenzie, bolos caseiros e bem gostosos. Cookies Flavors, pequenas vitórias alimentam mudanças. Todas essas parceiras têm contribuído para que nós tenhamos aqui lanches maravilhosos para nós brindarmos então. Os nossos convidados foram escolhidos a dedos por Deus. Nosso patrocinador que nunca falha. Conosco, Comissão Emergida para Cristo Jesus, a partir do Reino Unido. Biju Online, a melhor bijuteria que a Serva Edna já usou. Eles estão em Portugal e fazem envio a toda a Europa. Esta linda bijuteria está banhada com 18 quilates de ouro. Não perde a cor e me deixa muito glamourosa. Pixeltech. A Pixeltech é responsável por essas imagens de qualidade, cortes, som, tudo que vocês assistem aí nas vossas telinhas. Toques de Beleza com Fé, vocês já sabem, responsável por cuidar da escolhida Edna. Conto de Fada, Carlinha, beijinho no teu coração. Conto de Fada, a florista que sabe que homem também merece ser mimado. Homem também gosta de ganhar flores.
As flores estão perfumadas e autênticas. A melhor florista da cidade de Luanda. Profeta, é com muita honra Uau! este arranjo Muito obrigado, muito obrigado. Deus abençoe. da nossa parceira fiel aqui do nosso programa. Beijinho nos vossos corações, Deus abençoe a vossa vida. Não se esqueçam, não assistam só o programa sem subscrever. Subscreva o nosso canal, nos ajuda a crescer. Partilhe o máximo. A tua partilha é evangelização, a tua partilha está a salvar muitas vidas. Coloca likes. Seja um parceiro, patrocinador, semeador deste ministério que está a salvar muitas vidas. Soberano Deus, nós te agradecemos por mais um programa. Obrigado. Obrigado, Pai, por começar conosco e terminar conosco. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelas almas que o Senhor vai tocar através desse programa. Obrigado pelas almas que vão largar o mundo para vir aos teus pés. Obrigado, Espírito Santo, pelas almas convertidas. Obrigada, Deus, pela expansão desse projeto, desse programa, em nome de Jesus. Senhor, começamos a terceira temporada e sinto no Espírito que alguma coisa o Senhor está fazendo em nome de Jesus. Eu confio em Ti, Pai amado. Eu confio em Ti, Pai Santo. Entrego a vida do profeta, que é Teu filho, Teu servo, juntamente com os irmãos que lhe acompanham nas Tuas mãos. Pai, eles vão sair daqui, mas não sairão da Tua presença, eles vão continuar na Tua presença. E que seja o Senhor andar a caminhar com eles, Pai amado, no táxi, no carro onde eles subirem, que seja o Senhor o motorista. Unge com o sangue de Jesus, Pai amado, onde eles pisarem, descobre com as suas asas, com o seu manto, destornando invisível os olhos dos homens maus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu oro e te agradeço. Amém, graças a Deus. Amém.